muito boa tarde a você. Eu sou Adalberto Piotto e, em nome da Academia do Transporte Transpodata, eu quero dar as boas-vindas e anunciar este quarto e último episódio desta série que tem discutido desde o começo o momento do transporte rodoviário de cargas nesses tempos de pandemia, nesses tempos do novo coronavírus, que obviamente afeta a todos no mundo inteiro, afeta a todos os setores, não é diferente com o setor de transporte do transporte rodoviário de cargas. É um momento de desafio, eu quero só lembrar rapidamente de que discutimos vários temas nos episódios anteriores, um tema que é extremamente importante, já era antes, agora é um pouco mais intenso, é a questão do capital de giro para as empresas, até porque boa parte das empresas perdeu faturamento. A gente falou das oportunidades de tecnologia neste momento, ou seja, o quanto que a tecnologia tem de ser usada até para reduzir os impactos, mitigar os impactos do novo coronavírus e, claro, as oportunidades todas que podem aparecer a partir desse momento, lidando, obviamente, com as dificuldades. Reinaldo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Piotto. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado a todos que nos assistem pelo YouTube, aos convidados aqui na nossa sala Transpodata pela plataforma Zoom. É uma satisfação enorme iniciar este quarto e último episódio da série Notáveis do Transporte Rodoviário de Cargas e receber nossos debatedores de hoje. Para representar os transportadores de todo o país, temos hoje André Massa da Costa, diretor executivo da REC Transporte de Minas Gerais. Temos Gustavo Hereno, diretor administrativo da Risso Transporte de São Paulo. E temos Iltenir Júnior, diretor executivo da Pronticargo, também de São Paulo. Tenho o prazer de apresentar nosso convidado especial para este primeiro painel. Ele é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, engenheiro civil, fortificação e construção pelo Instituto Militar de Engenharia, é especialista em gerenciamento de projetos pela FGV, é doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade de Brasília e é o atual secretário nacional dos Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, senhor Marcelo da Costa Vieira. Este evento é organizado pela Transpodata e pela Academia do Transporte e tem o objetivo de promover um debate para expandir o diálogo nas decisões estratégicas neste momento especial que envolve o transporte e a logística no Brasil. Tenho certeza de que sairemos desta crise fortalecidos e renovados. Agradeço antecipadamente a audiência que temos, a participação de todos vocês e um excelente evento. Com você, Piotto. Obrigado, Reinaldo. Bom, vale lembrar, obviamente, eu fiz menção às dificuldades pelas quais estamos todos passando. Eu quero lembrar, antes de tudo, que você pode participar deste debate enviando as suas perguntas. Nós temos uma equipe pronta para receber justamente os seus questionários. Nós teremos 2 módulos neste debate de hoje, nos outros nós tivemos 3, ou seja, um tempo maior justamente para permitir uma participação maior do público, obviamente com todos os notáveis e a presença também do secretário neste episódio de hoje, neste primeiro bloco do seminário de hoje. Bom, o coronavírus vem provocando esse efeito cascata em todos os tipos de negócios no Brasil e no mundo. O mundo, obviamente, luta agora, cada um com as suas ferramentas, para justamente encontrar ferramentas que possibilitem mitigar os danos, porque os danos existem, e tem um dano ainda maior, porque a gente não consegue pensar no tamanho do futuro, quando ele vem e de que forma ele virá. O fato é que nós estamos lidando com um presente que é extremamente desafiador. Nos episódios anteriores, eu vou lembrar aqui, nós debatemos os cenários do transporte rodoviário de cargas, o atual e o futuro, também como faremos para lidar com a crise. Ali nós tivemos notáveis para discutir esse assunto, e os desafios e oportunidades para o transporte rodoviário de cargas. Falamos sobre questão de capital de giro, a necessidade justamente de se ter financiamento mais fácil, mais acessível, com juros mais acessíveis e, obviamente, prazos mais alongados para poder pagar esse financiamento. Falamos sobre oportunidades de tecnologia que são essenciais neste momento, essas oportunidades precisam aparecer e a tecnologia passa a ser necessária, absolutamente necessária para contornar os danos todos, mas para tentar enxergar agora caminhos alternativos, o tema justamente é este agora. Hoje é caminhos alternativos
para o transporte e logística. Eu vou começar o debate de hoje com o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério de Infraestrutura, o Marcelo da Costa Vieira. Secretário, seja bem-vindo uma vez mais. Boa tarde ao senhor. Boa tarde. Prazer estar aqui. Secretário, a repercussão do coronavírus é um problema que a gente encontra em todos os setores. A gente tem visto um esforço do governo, da equipe econômica do governo, sobretudo porque a grande preocupação que se tinha no começo era capital de giro, dinheiro para famílias carentes conseguirem passar este momento, informais. A gente já estava vendo um trabalho do governo para resolver alguns problemas históricos. No Brasil, a gente chegou a ter um fenômeno chamado estradas históricas sem pavimentação, o que para o transporte rodoviário de cargas foi um grande avanço. Mas óbvio que o momento requer desafios ainda maiores, até porque hoje estamos lidando com problemas numa magnitude que não existia. Alguns problemas a gente não imaginava que poderia existir, eles existem, e na magnitude ainda maior, coisa que também era imprevisível. Diante disso tudo, diante desta realidade, o que mais pode o governo oferecer nesse momento e em que mais o governo está trabalhando justamente para continuar o trabalho que vinha sendo feito antes, ou seja, de resolver gargalos que tinha no transporte rodoviário de cargas, mas agora adicionado aos problemas que trouxeram a crise do coronavírus? Piotr, primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade. É sempre uma satisfação poder debater com vocês do setor, né, que operacionaliza esse setor importante para o nosso país, que é o setor de transportes. Nós temos uma relação, desde 2019, muito próxima a todos os setores que, de alguma forma, são clientes ou operam a logística do país, né? Na minha praia, na minha parte aqui, dentro das competências da Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, a gente estrutura e viabiliza projetos e opera o sistema de transporte terrestre, né? Então, rodovias, ferrovias e o trânsito também, o Denatran, ele foi incorporado ao Ministério da Infraestrutura e está aqui sob a minha demanda aqui no Denatran, no caso da Secretaria. A gente já tinha algumas soluções que estavam sendo perseguidas desde o início do governo. Esse governo ele foi eleito com uma visão liberal, com uma visão de parceria entre iniciativa privada e o próprio governo, cada um naquilo que ele é bom, né? Cabe ao governo a competência de planejar, de, a nível estratégico, priorizar investimentos, definir políticas públicas, e esse é o papel do Ministério da Infraestrutura, de definir caminhos e soluções para os problemas e para os gargalos encontrados e diagnosticados. E cabe à iniciativa privada contribuir com isso tudo naquilo que a iniciativa privada tem de melhor, na sua capacidade de mobilização, na eficiência que tem a engenharia do país, no know-how que existe de fazer obras com muita qualidade, obras públicas, né, privadas, com muita qualidade. Então, essa parceria sempre foi um esteio, um pilar da política do Ministério da Infraestrutura e do próprio governo federal. Logicamente, fomos todos acometidos por uma avalanche, né, que foi a pandemia, que ninguém tinha como prever. Se a gente lembrar do que a gente conversava há poucos meses atrás, não era parte da nossa rotina e da análise de risco que a gente fazia de qualquer investimento, isso é muito claro. Esse tipo de pandemia a nível mundial e os possíveis reflexos dela ainda são um exercício de gestão de risco que a gente faz hoje em dia. As soluções são as mesmas, e agora respondendo a sua pergunta, são as mesmas que a gente já tinha antes. A gente acredita que essa parceria com a iniciativa privada, através da oferta de um vigoroso programa de investimento, de projetos, de concessões, ela é a solução para que a gente faça aquilo que a gente não consegue fazer com recursos públicos. Já não conseguia antes da pandemia e agora, com muito mais restrições, tendo em vista toda a alocação de recursos para combater a pandemia. A gente acha que é com a parceria do capital privado que a gente vai conseguir resolver problemas históricos de gargalos logísticos do país. E se você for analisar o que foi feito de 2019 até antes do início da pandemia, até fevereiro, quer dizer, nós tivemos leilões importantes como a 364, 365, nós tivemos um leilão histórico no país que permite a conclusão da ferrovia Norte-Sul, que é um grande gargalo e sempre foi de décadas do país. Nós tivemos a conclusão da pavimentação da BR-163,
que também foi um marco, eu acho que se encaixa muito naquilo que você citou, de rodovias históricas que tinham deficiências de pavimentação ou de fluidez do tráfego, e que é um benefício-custo enorme, porque uma vez concluída a pavimentação da BR-163, ela no dia seguinte já trouxe uma economia muito significativa para o setor, para quem opera, principalmente grãos, naquele importante eixo. Então, a gente acha que todas as respostas que a gente precisa para definir o que vai ser feito no futuro para a logística nacional, a gente já tinha essas respostas antes da Covid. E antes da pandemia, com certeza, nós éramos um dos únicos países do mundo que tinha uma carteira de projetos de investimento para captação de recursos no exterior madura e que reconhecidamente era fruto de interesse de diversos players de diferentes países, né? Então, a gente acha que essa é a solução. Secretário, me permita entrar no que o senhor disse, que a solução já existia, que é justamente essa parceria com a iniciativa privada. E o senhor fez menção sobre era impossível, meses atrás, em qualquer análise de risco de investimento, se prever o que nós estamos passando hoje. Lá atrás, a gente viu, houve uma participação muito importante do setor privado nesses projetos de infraestrutura do governo, houve adesão da iniciativa privada. O senhor disse que a ferramenta é a mesma. Neste momento, levando-se em conta a lógica econômica mundial pós-coronavírus, o governo imagina que vai ter a participação da iniciativa privada nos mesmos moldes ou em número menor, e mesmo com número menor, valores menores, levando-se em conta quando é uma concessão ou o preço do quilômetro, o preço do pedágio. Há adaptações para serem feitas agora para continuar atraindo essa iniciativa privada, vista a questão das contas públicas que não permite um investimento direto? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como estará o apetite dos investidores estrangeiros pós-crise? Convém uma reflexão. Logicamente, eu não tenho como afirmar, eu acho que nem eu nem ninguém, é uma previsão que a gente faz, e fruto muito de conversas que a equipe do governo, a equipe econômica, a equipe do próprio ministro Tarcísio, né, da Secretaria de Fomento e Parcerias, ainda tem essa interlocução muito forte com setores produtivos e com possíveis interessados em concessões. A gente acha que o apetite pela concessão, a necessidade de alocação de recursos em bons projetos, ela não muda pós-pandemia. Logicamente que as empresas elas sofreram um baque, haverá necessidade de uma redistribuição de recursos no mundo, novos players aparecerão que de alguma forma aproveitaram essa pandemia porque já estavam estruturados ou porque entenderam como oportunidade de avanço e que surgirão novos players, mas a gente acha que não. A necessidade do mundo por investimentos sólidos, rentáveis e de longa duração, ela vai continuar. Lembrando que um projeto de concessão ele é um projeto de 30 anos. Então, logicamente, que uma pandemia a nível mundial, de meses ou de um ano, ela tem um reflexo em contratos existentes, em projeções futuras de contrato. Hoje em dia, é muito difícil ainda a gente avaliar qual é o real impacto disso num horizonte de planejamento longo como esse, porque justamente a gente está vivendo o problema, né? A gente ainda não está olhando de fora, que vai ter uma visão muito mais clara do que está acontecendo. Mas, Adalberto, eu te garanto que a expectativa que a gente tem, fruto das conversas que a gente continua tendo com os possíveis investidores, é a manutenção do interesse das nossas concessões. Obrigado, secretário. É alentador. Bom, vamos lá. André, deixa eu te colocar na conversa aqui, porque a gente tem visto já na China a origem de tudo isso, o uso de veículos comerciais leves, vans, que desinfetam as ruas, entregam comidas, remédios, ou seja, adaptações diante da realidade. Tudo controlado remotamente, diga-se de passagem. Vemos que isso, apesar das consequências serem extremamente negativas no quadro atual, surgem novas oportunidades, ou seja, essas adaptações. A espécie humana tem a natureza de se superar, de avançar. Ela foi feita para isso, e a gente está tendo um problema e estamos tendo que nos superar. Você imagina que no Brasil nós teremos também o desafio de novas modalidades para o transporte, ou seja, temos essa oportunidade de criar novos negócios, levando-se em conta a realidade que nos foi posta e o novo futuro que está por vir? Pergunta difícil, Piotr. Todo mundo vai ter que se reinventar. Você pega, hoje
o assunto que você vê em televisões, é pico para lá, pico para cá, isolamento, tananã. E aí? Que dia que isso vai terminar para a gente se reorganizar, para a gente se readaptar? Não sabemos, né? O governo vem tentando fazer, fazendo prorrogações de tributos, tentando injetar dinheiro no mercado para que as empresas possam se sustentar, né? E hoje isso é pouco. Se você for olhar não só no âmbito federal como estadual, as prorrogações estão de 4, 6 meses só. E esse período de 4 a 6 meses vai ser quando há uma previsão de retorno de faturamento. Só que, financeiramente falando, nós vamos receber daqui 90 dias depois de começar a faturar. Então, só aí já tem um alagamento de 10, 12 meses. Seria importante o governo dar uma olhada na redução de tributos, vamos falar na veia mesmo, o PIS, o CONFIS, o imposto de renda, a desoneração da folha. Isso aí a gente precisa reduzir para que as empresas possam financeiramente se erguer e se readaptar. Porque os bancos hoje não estão dando crédito. O rate de transporte, nós todos aqui sabemos que é transportador, sabe que ele é mais baixo, o risco dele é mais alto. Então, os bancos restringem demais o acesso ao crédito, né? Isso já foi falado em outros episódios, né? Então, para o governo poder ajudar nós, ele precisaria hoje reduzir as alíquotas de fato, porque aí nós conseguiríamos criar o próprio capital de giro. E dessa forma, vemos o tamanho, conseguimos enxergar o tamanho que cada empresa vai poder ficar. Pode ser que surja, sim, uma parceria entre autônomo e transportadora. Eu acredito muito que algumas transportadoras que faziam uma linha longa, ela possa se reduzir e aí nascer alguns autônomos se unirem e fazer a outra parte que ela não fazia. Então, vai ter o cooperativismo, né, entre as transportadoras, entre os autônomos. Eu acho que é a única coisa que eu consigo enxergar hoje do que pode vir. Secretário, eu vou colocar o Ireno já na conversa, mas eu preciso voltar ao senhor neste momento, diante do que o André nos trouxe aí. Qual é o nível de interlocução que tem hoje o Ministério de Infraestrutura, obviamente a partir da Secretaria, com a equipe econômica? Porque eu tenho, obviamente, claro que o governo reconhece isso e compreende o tamanho do problema, mas eu sou de uma época em que se dizia que o primeiro-ministro era sempre o ministro da Fazenda. Os outros ministros tinham sempre uma dificuldade e reclamavam publicamente de falta de verba. Eu tenho visto, inclusive o ministro Tarcísio não faz esse tipo de reclamação, inclusive outros ministros, eles parecem que têm uma interlocução melhor. Diante dos desafios, essa interlocução está mais facilitada com a equipe econômica, que, obviamente, eu sei, tem uma visão liberal da economia, mas isso é quando o mundo estava paradinho do jeito que a gente conhecia. Agora houve uma mudança gigantesca. Ou seja, eu tenho o desafio do capital de giro, eu tenho um problema que os bancos empossam dinheiro. Aliás, o ministro da Economia já fez menção a isso esses dias, numa live, inclusive, do próprio Itaú. Ele reclamou que tem muita gente, eu não vou me lembrar da expressão, todo mundo está na mão de 6 bancos. E eu tenho também essa questão de impostos, que, obviamente, o governo já tem feito algumas reduções, mas isso tudo tem um limite. Qual o nível de interlocução de chegar a esta demanda específica do setor para o Ministério da Economia, que é quem vai dar a última palavra? Olha, lógico que essa última palavra ela cabe ao Ministério da Economia, que faz a interlocução com todos os setores, né? Não só o setor de transporte, não só a pauta do Ministério da Infraestrutura, mas todos os setores. A gente pode fazer um paralelo com o que aconteceu no setor aéreo, onde uma série de medidas propostas pela Infraestrutura foram implementadas e apoiadas pelo Ministério da Economia e deram um gás, né, uma sobrevida para as empresas aéreas que conseguiram, inclusive, operar em regime de partilha, né, compatibilizando aeronaves de várias empresas para se tornar viável uma questão de uma rota mínima, né, pelo menos uma rota mínima para cada capital do país ou para cada grande aeroporto. Então, foi possível no setor aéreo, logicamente que essa interlocução também vale para o setor de transportes terrestres. A gente tem uma facilidade muito grande pela própria característica do ministro Tarcísio, né? O ministro Tarcísio ele é
ele é um excelente interlocutor, né? Não só com os outros setores do governo, mas com os outros setores da economia. Eu acho que isso é consenso. E ele tem, sim, uma forte relação com o ministro Guedes e, logicamente, o ministro da Economia está muito atento, porque entende, e o governo federal entende, que a solução dos problemas pós-Covid do país, a geração de emprego e renda, passa, de alguma forma, pela infraestrutura. Quer seja no investimento em obras públicas, quer seja na captação de recursos, como eu falei inicialmente, através de concessões, de parcerias, quer seja em se baratear o custo logístico do país para tornar o país mais competitivo e, assim, gerar um círculo virtuoso que permita ao Brasil, ao país, sair da crise mais rápido. Então, existe a interlocução, ela é viável, é possível, mas, logicamente, o Ministério da Economia tem sob sua responsabilidade ouvir todos os setores. Então, acaba que, quando a gente leva uma proposta, ela tem que ser pesada e multiplicada para todos os ministérios. Isso, logicamente, que cria uma barreira natural, e aí cabe ao Ministério da Economia validar e colocar isso para frente. Hereno, você quer fazer uma pergunta, Hereno? É isso? Uma colocação? Eu gostaria, sim, em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar a todos os nossos transportadores aqui presentes, em nome do Adalberto aqui, que é nosso mediador, agradecer antecipadamente ao Reinaldo pelo convite e agradecer também ao secretário, a quem eu estendo os cumprimentos pelo brilhante trabalho que a Secretaria de Transporte Terrestre tem feito nesse governo, assim como os demais ministros que a gente tem visto que têm procurado todas as maneiras possíveis para que alivie um pouco a carga para a população e para alguns segmentos. Eu só gostaria de realmente complementar esse comentário do André, que é muito importante a gente lembrar que o segmento de transporte ele é responsável por uma quantidade muito grande do PIB brasileiro, né? Nós transportamos aqui sobre o chão uma quantidade muito grande. Então, estamos, desde o primeiro dia da pandemia, trabalhando. Infelizmente, nós não temos essa mesma flexibilidade dessas companhias aéreas que podem fazer junções de passageiros e utilizar veículos, aviões de uma mesma, de várias companhias para poder reduzir os seus custos. Nós não temos como juntar a carga de várias transportadoras e trazer um dia no caminhão da RIS, outro dia na Pronto Cargo, outro dia da REC. Infelizmente, isso logisticamente é impossível. E isso faz com que os nossos custos se agravem um pouco mais, porque mediante essa pandemia, nós tivemos uma redução muito significativa de cargas, que estamos vendo ainda vários setores com restrições, com lockdown, e isso tem feito com que a gente rode vazios, né? Ou rode com um aproveitamento muito menor. Então, eu só gostaria de acrescentar que é muito importante, sim, essa visão do André, de que sejam vistas também algumas interferências, alguns benefícios que o governo possa fazer, se não diretamente pela falta de recursos, que nós sabemos que está escasso, mas que seja, por exemplo, na redução de combustíveis, que é um dos nossos maiores custos, né? Na redução de alguns insumos para o nosso segmento, né? Para que não esqueça o setor do transporte, que nós estamos aqui agora, frente à pandemia, trabalhando, fazendo com que as cargas cheguem em todos os lugares, para que garanta os bens de primeira necessidade, e gostaríamos, sim, que essa visão fosse também compartilhada na hora deles fazerem liberações de recursos ou algum incentivo para o nosso setor. Era isso. E o Tenir, deixa eu me colocar você na conversa aqui. Diante de toda essa reinvenção que a gente está tendo, e de alguma forma processar, acho que também é preciso haver um novo reconhecimento, uma nova percepção das pessoas e cada um dos setores econômicos, né? Quando a gente começa a ter falta de alguma coisa, em economia se diz que o conceito de escassez faz com que as pessoas aprendam rapidamente a sensibilidade sobre aquele setor, sobre aquela situação que está ocorrendo. Você acha que, neste momento, o setor de transporte está conseguindo passar uma nova imagem para a sociedade? E isso, obviamente, pode mudar e impactar
seja o governo, sejam outros setores, para melhorar exatamente o ambiente de trabalho, porque todos os setores passam por alguma coisa relacionada à logística e transporte, não tem como evitar. Seja uma pequena coisa, uma coisa muito grande, o porto e um distribuidor pequeno na estrada não é diferente para o consumidor. Aquilo é logística e é transporte, precisou de logística e transporte. Você acha que a gente avançou nesse conceito para compreender ou recompreender o setor de transporte de uma maneira melhor? Boa tarde, tudo bem, Pelto? Boa tarde a todos. Boa Eu gostaria tarde. de agradecer primeiramente ao Rinaldo da Transpodata, parabenizar pelo projeto, né, e agradecer pelo convite, cumprimentar a todos, ao secretário. Na verdade, Pelto, o que ocorre? O transporte, ele de fato, há muitos anos eu ouvi isso logo quando eu entrei no transporte, um diretor, que o transporte é o termômetro da economia, né? Ele é o primeiro que sente o impacto da crise, mas ele tem, né, a oportunidade de sair da crise logo que tem um reaquecimento, né? Então, nós estamos falando que nesse exato momento o transporte ele entrou em evidência. Por quê? Porque, querendo ou não, desde de uma entrega de um alimento, desde o abastecimento dos supermercados, que é algo que é a rede essencial, enquanto todos estavam se agasalhando dentro de casa por conta da pandemia, né, por conta da quarentena, todos se identificaram a importância do transporte. A gente, um pouquinho lá atrás, quando tivemos aquela paralisação de caminhoneiros, a economia ela sentiu, todo mundo viu a necessidade do transporte, a importância do negócio. Nós falamos de todos os modais, eu tenho uma participação grande de operação no modal aéreo, que sofreu bastante nesse exato momento. O secretário estava comentando, o ministro lá atrás, logo quando entrou a crise, ele ainda sugeriu que a gente não menosprezasse o tamanho dessa crise. De fato, alguns setores tiveram semanas para poder se adaptar, né, a tomar algumas ações. E no modal aéreo, não. Foi questões assim de horas. O que vamos fazer? É bloqueio de internacional, bloqueio nacional, e nós falamos de um país, o Brasil é um país continental. Então, ele é muito grande, você não tem como atender puramente só no modal rodoviário. A área da saúde, vacinas, o abastecimento em alguns produtos, equipamentos, né? Ele fica carente, de fato, do cumprimento do prazo somente no modal rodoviário. Mas nós tivemos que nos reinventar. Isso foi um cenário muito atípico. Nós tínhamos uma oferta de várias companhias aéreas cargueiras ao longo dos últimos 20 anos, elas foram trocando por companhias aéreas que trabalham com mix de voos regulares, parte carga, poucas rotas cargueiras. A demanda de carga ela não caiu, consequentemente, só por custo, mas pela perda dessa malha, os embarcadores começaram a se adaptar nesse sentido, e a gente foi acostumando a fazer operações diferenciadas. Nós nos aperfeiçoamos, atendemos de maneira diferenciada alguns nichos de negócio. Mas agora imagine num dado momento em que tudo se fechou e a área da saúde precisando entregar vacina, com controle de temperatura, você tendo que reinventar algumas operações, gelo seco, você fala de vacina com gelo seco, e o gelo seco você não tem a pronta entrega em qualquer lugar como o gelo água. Você tem que fazer a troca, você tem que fazer o complemento para manter o produto, né, a validade, a precisidade do produto. Então imagine que você precisa se reinventar nesse momento. A gente começou a fazer parte da operação com veículos dedicados, nós tornamos os nossos veículos de operação de transferências rodoviárias, nós transformamos eles em aviões para transferências. Nós utilizamos eles para rotas, deixando mercadorias nas nossas bases operacionais, e dali utilizamos as nossas bases para fazer operação. Realmente, isso tem doído bastante, porque a demanda existe, é fato. Alguns segmentos eles estão retraídos, mas a demanda existe na área da saúde, na área de tecnologia, até mesmo para atendimento voluntário. Nós temos realizado alguns trabalhos voluntários para transporte, logística reversa de equipamentos, de respiradores. Imagine que tem respiradores no país inteiro e tem lugares estratégicos fazendo a manutenção. E nós temos que coletar esses respiradores em hospitais que estão obsoletos, ou falta de garantia, temos que trazer isso para as centrais para fazer o reparo. Isso realmente tem sido um desafio muito grande. É nessa medida que a gente tem observado que todos os olhos estão para o transporte nesse momento. Rinaldo, por gentileza, temos pergunta do público, participação do público já? Nós temos sim, Piotr. Eu queria fazer uma pergunta ao secretário. Bem-vindo, secretário. Muito obrigado por aceitar nosso convite. A pergunta vem do Alessandro Poleto, um também dos debatedores que esteve presente em um de nossos debates.
e ele se refere à questão da parceria público-privada. Como é que poderiam ser essas parcerias? Ou seja, como levar essa parceria ao governo? Pois eles da SOS Truck querem oferecer maneiras de financiar serviços aos caminhoneiros, mas, de certa forma, encontram dificuldades em apresentar essas propostas aos órgãos governamentais. De que forma as empresas interessadas em promover parceria com o governo podem levar suas propostas? Olha, Rinaldo, e eu agradeço a pergunta do Alessandro. Acho que a primeira ação do governo nesse sentido é de entender que o governo ele precisa ouvir, precisa estar muito perto do setor produtivo. Seria uma pretensão muito grande nossa aqui no Ministério da Infraestrutura ensinar os senhores aquilo que vocês fazem e que dá sustento à família de vocês e que dá emprego para tanta gente. Então, a sugestão que eu dou para o Alessandro é que tragam esses projetos ao Ministério da Infraestrutura, aquilo que for do setor aqui da SNTT, eu já me coloco à disposição de ouvir, porque a gente, como tem muita capilaridade aqui, a gente tem uma interlocução muito grande com praticamente todos os setores da economia. Estou falando de embarcadores, das empresas de transporte, transportadores autônomos, da indústria através da CNI. Talvez esse seja um dos papéis que a gente possa executar aqui, de fazer essa interlocução e juntar interesses. E aí esses projetos são sempre muito bem-vindos. Projeto de parceria é o que vai dar a solução de longo prazo para o país, de médio e longo prazo para o país. Seja ele através de uma concessão, de uma parceria de investimento através de concessão, seja através de uma PPP. Então, a gente está muito aberto e entende que essa é a solução e o caminho para o futuro. Desde já, a gente se coloca aqui no Ministério da Infraestrutura para fazer a interlocução necessária. Tá, Hereno, rapidamente, deixa eu lhe perguntar sobre o uso de tecnologia nesse momento. O governo tem seu tempo, obviamente, tem coisas que precisam ser discutidas, mas tem também o dever de casa, das empresas começarem a reinventarem-se no seu negócio, buscarem alternativas, e a tecnologia, em boa parte dos casos, embora requeira um investimento inicial, uma mudança de mentalidade, ela normalmente baixa custos, ou seja, você se torna mais produtivo. Como é que está este momento para o uso de tecnologia? Como é que vocês estão lidando com isso? Para justamente fazer a sua parte dentro desse esforço coletivo para superar este momento do coronavírus? É uma ótima pergunta, Adalberto. Nós costumamos dizer que o investimento em tecnologia ele é infinito, né? Porque a tecnologia ela muda dia a dia, né? Algumas ferramentas que há poucos meses atrás nós considerávamos como sendo grandes novidades de mercado, como, por exemplo, a utilização de aplicativos mobile para você poder baixar os seus conhecimentos entregues, para você poder notificar uma entrega ou qualquer ocorrência da entrega, que antes era, né, uma novidade de mercado. Hoje, uma empresa de transporte que for começar a trabalhar, se não tiver, ela já não tem nem condições, muitas vezes, de se sustentar. Então, a tecnologia ela é um investimento infinito. E como você bem disse, ela vem trazendo um fôlego para que as empresas possam reduzir os seus custos em determinados pontos. Especificamente, dentro do nosso segmento, nós procuramos utilizar a tecnologia em diversos setores, diversos. Quando a gente fala de atendimento, em função de toda essa pandemia, nós aumentamos muito a utilização de ferramentas como WhatsApp, Skype e outros aplicativos de celulares, até aplicativo próprio, que permite com que nossos clientes façam coletas, solicitem coletas, rastreiem sua carga, e o próprio atendimento mesmo das nossas atendentes, com ferramentas profissionais, que nos permitem, por incrível que pareça, que aumente até a pessoalidade do atendimento. Coisa que até então era feita só por telefone ou só por e-mail,
Agora, através desses maravilhosos aplicativos como esse que nós estamos usando agora, eu posso ver todos vocês, vocês podem me ver, e isso cria uma empatia, né? Você teve ganho de qualidade na relação com o cliente, Sim, é isso? sim, Tá. ganhos de qualidade em relação a isso, e também economias com relação a isso. Porque, ao mesmo tempo, nós tivemos que reduzir a nossa força de rua, nossa força de venda comercial, que estava visitando clientes, que estava fazendo as prospecções comerciais, né? Estavam buscando novos clientes. Nós tivemos que interromper isso aí, dada essa pandemia, porque nós temos que evitar todos esses contatos, né? E evitar também que coloquem mais pessoas em riscos, né? Desnecessariamente. Então, passamos a ter alguns atendimentos comerciais através dessas ferramentas. Eu acho que isso foi uma redução de custo, eu acho que isso foi um ganho em pessoalidade, e acho que nunca mais sai, nunca mais acaba. A tendência disso aí, eu acho que é só aumentar, né? Ainda falando no nosso segmento, e com essas mesmas ferramentas, nós estamos aqui conversando e assim estamos fazendo também com as nossas filiais. Muitas vezes, é lógico que a presença em loco é importante, uma visita numa filial, a gente vê, né, muitos detalhes, né? Mas aquelas reuniões rápidas que muitas vezes nos deslocam aí algumas centenas de quilômetros de uma filial para outra para poder resolver, agora estamos fazendo também via web, com essas mesmas ferramentas, né? Uma redução de custo, né? E também tenho certeza que veio para ficar, né? Estamos, inclusive, melhorando o nosso ambiente aqui para comunicação com as demais filiais. Então, na parte de atendimento, na parte de treinamento, isso foi muito importante, a tecnologia tem feito um resultado muito bom. Os investimentos nossos não têm parado também na parte de integração com os nossos clientes. É óbvio que todos os demais colegas aqui hoje trabalham com ideais para que a gente tenha essa troca rápida de informação entre o cliente, dê mais segurança nas informações, para que o cliente veja as nossas posições de entrega de acordo com a interface dele. Tudo isso aí é uma situação que só veio agora a acelerar. Tudo isso foi acelerado. É um processo que acelerou muito. E vemos também algumas outras plataformas, né? Quando você olha formas de captação de frete através da internet, coisa que até então parecia que era um futuro próximo. No futuro nós vamos contratar o frete pela internet, tá? Hoje é praticamente uma necessidade. A pessoa precisa entrar em contato com você pela internet, né? Então, eu acho que essa tecnologia teve essa evolução, sim, e vamos continuar investindo, lógico, na medida das nossas possibilidades, mas não entendemos que a tecnologia possa parar, porque a redução de custo e o ganho em escala só teremos com investimentos em tecnologia. Obrigado, Heleno. Secretário, eu sei do seu compromisso, inclusive na sequência das suas reuniões aí. Eu já vou encerrar esse primeiro bloco com uma última pergunta e, por favor, fique à vontade também para fazer algumas considerações. Mas, diante deste quadro que o senhor já conhece muito bem e do que agregamos também com as demandas dos transportadores, no curto e no médio prazo, que medidas o governo vai conseguir atender o setor? Obviamente que há alguns investimentos a gente precisa esperar ainda os investidores, os planos existem, tudo isso tem prazo para acontecer, mas no curto e no médio prazo, o que já pode ser anunciado desde já como medidas para justamente mitigar os danos e favorecer a retomada do setor nesse momento pós-coronavírus? Bom, Adalberto, a gente enxerga essa crise como uma crise também de consumo, né? As pessoas estão em casa, tem comércio fechado e você deixa de girar a economia, o que tem impacto muito forte na demanda para o transporte. A nossa expectativa é que no curto prazo, uma vez que a gente vai escalonando a saída, a gente tenha já uma retomada muito forte do consumo e, com isso, o setor vai sentir menos esses impactos que hoje talvez estejam no pico. O que a gente está tentando é destravar procedimentos, né? A gente está querendo aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo, inclusive de reflexão interna aqui dos nossos processos, e fazer com que o Denatran, somente o Denatran, nessa relação que tem com motoristas, com empresas de transportes, que a NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, tem, que a gente sabe que algumas burocracias existem e são necessárias para a formalização desses processos de transporte, a gente acha que num curto e médio prazo a gente consegue fazer uma diferença muito grande, tirando toda a questão de investimento, de parceria, de fazer a economia rodar.
a gente consegue destravar um pouco o sistema de funcionamento dessas empresas, fazendo com que a empresa tenha mais eficiência, né? A gente acredita que todas as medidas que a gente tomou já para destravar processos e procedimentos do Denatran e da agência, a ideia é que a gente torne isso perene e que aprenda com isso para que torne, num curto, médio prazo, uma medida efetiva e que ela seja instituída em caráter permanente. Então, assim, a desburocratização vai ser um legado desse nosso processo. A gente está trabalhando em outras frentes também. A gente tem a questão do agendamento de cargas, né? Uma das reclamações muito fortes dos transportadores é o tempo de espera, o tempo parado, a questão de descasar o frete de ida com o retorno, o frete de retorno. E parte desse agendamento já é feito junto com a Secretaria junto com a ANTAC, de grandes pátios, né, de triagem para os portos. A gente está tentando viabilizar junto a embarcadores que esse agendamento seja feito em todo o sistema de transporte, para que esse agendamento do porto já tenha reflexo de quando o caminhão sai da empresa e, com isso, a gente dê mais eficiência e menos tempo perdido nesse processo de transporte. Então, essa é a visão que a gente tem de eficiência logística. Por um lado, a gente vai fazer a economia girar e, com isso, o transporte vai ser demandado. Por outro lado, a gente quer aproveitar todo o aprendizado da Covid para que a gente destrave e desburocratize o setor. E aí ações como o Documento Único Eletrônico de Transporte, né, o DTE, que vai unificar todos os documentos de transporte num único documento, e aí a gente pode usar do que tem de mais forte de tecnologia, né, no blockchain, na internet das coisas, para que a gente coloque tudo isso como inteligência dentro do nosso processo de transporte. Com isso, a gente acha que consegue tirar um pouco o peso do Estado, da relação comercial que os senhores têm. A gente sabe da dificuldade de fazer isso, sabe que vai ser necessário uma interlocução muito forte com o Ministério da Economia, com a Receita Federal, mas é um sonho viável e que a gente já está avançado aqui na construção. O documento eletrônico de transporte, talvez para médio prazo, seja a grande revolução e o grande legado do governo Bolsonaro e que vai impactar mais fortemente o setor de transporte, tornando o setor mais ágil e mais facilmente gerido, né, pela própria empresa. Então, a gente acha que é um ganho. Bom, como considerações finais, Adalberto? Por favor, secretário. Agradecer a oportunidade de me colocar e colocar a minha equipe aqui do Ministério da Infraestrutura, na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, à disposição dos senhores. A gente sempre aprende quando conversa com vocês, a gente acha que a gente já adquiriu uma relação muito madura e a gente fala e tem essa interlocução com diferentes setores, inclusive as empresas de transporte, de uma maneira muito fácil, muito clara e muito objetiva. Então, eu acho que a gente já adquiriu essa maturidade, a gente tem um respeito e admiração mútuo, e isso é muito importante. Queria parabenizar o setor pelo brilhante desempenho que teve por ocasião da Covid. Imaginem os senhores se, junto com todo o problema de saúde, a gente também tivesse uma crise de desabastecimento, né? Juntando aquilo que a gente viveu em 2018 com o que a gente está vivendo agora como pandemia mundial. Imagine o caos, não se falaria em reclusão, não se falaria em modelo vertical, horizontal de isolamento, porque as pessoas teriam que sair às ruas com aglomeração para buscar alimentos, né? Então, não se fala em desabastecimento no país, nós temos 200 pautas, menos essa, que talvez fosse a mais relevante de todas. E se isso deu certo pela integração que nós tivemos, coube ao governo muito pouco nesse processo, a gente só tentou não atrapalhar, e vocês desempenharam um papel muito forte e foram os indutores desse abastecimento e desse sucesso. A gente está acostumado, até como brasileiro, de ver muitas vezes o lado negativo. Eu queria agora que fosse um momento de reflexão para que a gente visse tudo de bom que o setor de transporte pôde fornecer à nossa economia, à população do Brasil, evitando um caos maior que seria o desabastecimento. Eu não imagino o tamanho do esforço que as empresas tiveram que se reinventar, mas o sucesso dessas empresas foi o sucesso do abastecimento, e se não falta nada nas prateleiras hoje da nossa população, é reflexo dessa integração, dessa parceria e do esforço dos senhores. Então, meu muito obrigado, em nome do ministro da Infraestrutura, ao setor
e isso só reforça os nossos laços de parceria e nos aproxima, e a gente sabe que vai contar com vocês no pós-crise. A participação de vocês e do setor, fazendo o que a gente está fazendo aqui, que é ouvi-los, é estreitar laços, é muito importante para que a gente saia dessa mais forte do que entrou. Então, eu tenho muita fé de que a gente está no caminho certo, de que o Ministério da Infraestrutura tem feito o seu papel com todas as dificuldades e que essa parceria gerou e vai gerar novos frutos. Muito obrigado a todos. Secretário, muito obrigado pela gentileza de participar aqui. Boa sorte ao senhor, à sua equipe, ao ministro, ao governo como um todo, nesse trabalho de reestruturação para a retomada econômica, porque, obviamente, ansiamos todos por ela. Muito obrigado pela